Olá, pessoal, boa tarde a todos vocês. Como é que vocês têm passado? Espero que esteja bem, né? Aquele grande abraço a vocês todos que estão aqui assistindo então essa videoaula, né, que hoje terá como tema a correção da tarefa que eu havia passado para vocês referente então às páginas 102 a 111. Eu vou gravar esse vídeo explicando para vocês, né, sobre cada uma das perguntas e aqui embaixo, né, depois aqui eu vou fornecer para vocês também o gabarito em forma de PDF, né, para facilitar então vocês a garantir aí as correções com maior facilidade, tá ok? Para facilitar um pouco aí a vida de vocês. Então, na pergunta um, né, da tarefa, referente, então, às páginas que está em cima, referente, então, ao conteúdo sobre a sociedade egípcia, né, sobre o Egito Antigo. Então, essa tarefa no qual nós estamos fazendo as correções, né, corresponde, então, à sociedade egípcia. E aí foi perguntado o seguinte: explique como se organizava a sociedade egípcia. Então, eu vou ler a resposta e em seguida eu vou comentando, conversando com vocês aí, né, referente ao que compreende então a resposta, tá ok? Então, a estrutura social do Egito era bastante estratificada, ou seja, sem mobilidade, não havendo ascensão social. Essa estrutura era para manter uma centralização política exercida pelo Estado na figura do faraó. Então, gente, a sociedade egípcia ela era organizada, então, dessa forma que eu falei para vocês, estratificada. O que é uma organização, uma sociedade estratificada? Quer dizer, gente, que não existia mobilidade social. O que é mobilidade social? Não tinha como, por exemplo, a pessoa que nascia escrava, ela passar a ser livre ou a ser um nobre ou fazer parte da elite egípcia. Então não havia mobilidade. Você nascia dentro de uma classe social, né? Então não havia ascensão, você não mudava de classe. E a sociedade, gente, ela estava então estruturada de uma forma que o poder ficava todinho centralizado na figura do faraó. O faraó, gente, ele era então o representante de Deus na terra. É como se fossem os olhos de Deus aqui na terra. Então, o faraó ele centralizava todos os seus poderes políticos e religiosos, né, nas suas mãos. Tanto é que nós costumamos então dizer que ele é então uma figura teocrática, né? Teocracia Deus e crática poder. Então ele tinha um poder político e o poder religioso, né? Então ele tinha os dois poderes aí nas mãos. Depois nós temos então a segunda pergunta, que é para comentar sobre as camadas sociais a seguir. Então, como eu disse para vocês que a sociedade, elas eram então estratificadas, elas eram então divididas em classe social e não havia mobilidade, então nós iremos falar agora sobre cada uma dessas classes sociais que compõem então a sociedade egípcia. A primeira é os camponeses e os escravos, né? Então, nós tínhamos aí essas duas classes sociais, que eram compostas, então, pelos camponeses e pelos escravos. Os camponeses, gente, eles eram, então, a base da economia egípcia, né? Então, toda a economia egípcia, ela baseava, então, através do trabalho dos camponeses, que trabalhavam, então, na agricultura, nas terras então que pertencia a um faraó, que era então a figura mais importante que tinha no antigo Egito, recebendo então em troca apenas a sua subsistência. Então, o que o camponês ganhava em troca pelos trabalhos prestados? Só os alimentos para sobreviver, nada mais. Não recebia dinheiro, não recebia nada. Eles eram obrigados a trabalhar nas terras que pertencia aí o faraó. Eles eram, eles eram livres, né? Os camponeses então eram livres, podiam se deslocar para trabalhar em outras obras públicas, porém eles não poderiam sair para migrar para outro país, por exemplo.
Então, os camponeses eles desfrutavam de uma certa, né, de uma certa liberdade. Já os escravos, não, gente. Os escravos, eles eram usados, então, em trabalhos forçados, como no caso da construção das pirâmides, a construção dos templos, dos palácios, né? Como foi, por exemplo, uma das pirâmides, a pirâmide de Gizé, que é considerada, então, uma das maiores pirâmides do Egito, né? Quem construiu, então, foram os escravos, que na grande maioria, gente, esses escravos eram guerreiros que foram capturados na guerra, né? Então, quando havia guerra, que alguém perdia, eles eram, então, capturados e eram transformados em escravos. Depois, na letra B, nós temos, então, os escribas e os sacerdotes. As próprias palavras já diz, o escribas era aquele responsável, então, para escrever, para registrar o cotidiano, né, da sociedade egípcia. Então, ele fazia o papel de escritor, né, e também de historiador. Né? Então, o escriba ele era um sábio, né, que sabia ler e escrever e que compreendia, né, de todo o aspecto histórico. Então, era a pessoa mais inteligente que tinha aqui na sociedade egípcia. Principalmente, gente, os escribas, eles também registravam as atividades contábeis, o comércio, né, a contabilidade do Estado, a entrada e saída de alimento, de dinheiro, tudo isso era responsável aqui dos escribas. Eles registravam também as atividades e a cobrança de impostos. Então, como eu disse para vocês, os escribas então sabiam ler e escrever e eram então preparados, né, pelos sacerdotes. Então, eram os sacerdotes que preparavam aí os escribas. Então, os escribas eram, né, vamos dizer assim, aprendizes dos sacerdotes. Os sacerdotes, gente, eles eram, então, eles eram pessoas de confiança do faraó e era responsável por todos os rituais religiosos e cuidar dos templos. Né? Então, eles eram responsáveis também pela realização dos ritos religiosos. Então, toda a cerimônia sagrada que existia no Egito, né? Então, eles cuidavam da manutenção dos templos e fazia os eventos rituais religiosos, né? Que, inclusive, esses rituais religiosos, eles serviam, então, para elevar a sociedade egípcia em uma condição divina. Então, eles cultuavam muito a religião, ela é algo que está extremamente presente na vida dos egípcios. E esse ato, esses rituais religiosos serviam também para divulgar que este, né, no caso, o faraó, seria então a reencarnação do deus Horus, que seria então uma das divindades mais importantes no grupo de deuses aí da civilização egípcia. Né? Então está aí a importância desses dois grupos sociais, conhecidos então como escribas e sacerdotes. Então, a letra C, gente, era para falar dos funcionários públicos e artesãos. Então, qual era a função de cada uma dessa classe social e composta, né, então, quais eram, então, as funções, né? Então, os funcionários públicos, gente, eles desempenhavam, então, funções específicas. Então, cada funcionário público, ele fazia parte de um departamento administrativo dentro do governo aqui egípcio. Então, cada um tinha uma função específica, determinada aí, né, pelos administradores. Eles eram responsáveis, então, pela arrecadação dos impostos, né, então a cobrança de impostos que era feita, que era a responsabilidade deles. Também, gente, era de função dos funcionários públicos controlar a economia do Egito, bem como, gente, organizar aí, né, desenvolver as atividades para a agricultura. Então, controle de semente, a época da colheita, né, quem ia fiscalizar se estava colhendo direito ou não. Então, tudo isso era função era função aí dos funcionários públicos. Já os artesãos, né, como a própria palavra já diz, era de responsabilidade o artesanato. Então, todas as atividades artesanais, né, estavam aí nas mãos do artesão, que era então responsável pela fabricação de vasos de cerâmica, de cestos, de barcos, entre outros produtos.
Atividade essa, gente, produtos esses que era utilizado para aqui as necessidades domésticas. Muito importante para a melhoria das condições básicas na sociedade. Então, tanto os funcionários públicos quanto os artesãos, gente, tinham um papel importante, aqui, porque eles que davam melhores condições de vida aqui para que, no cotidiano, os egípcios, então, tivessem uma vida mais confortável, mais organizada, então, que fosse uma sociedade extremamente estruturada. Depois nós temos, então, os soldados. Os soldados, gente, aqui não tinha de início grande importância. Então, no início da organização aqui da sociedade egípcia, os soldados eles não tinham grande importância no conjunto aí da sociedade egípcia. Porém, gente, foi a partir do momento que eles foram invadidos pelos Hicsos, e do processo que o Egito começou a expandir, que os soldados foram ganhando uma certa importância na organização social aqui do Egito Antigo. Inclusive, os militares eles eram recompensados pelos seus trabalhos prestados durante um período de guerra com ouro, com terra, com cargos políticos de destaque aqui na sociedade, na organização e na administração do Egito Antigo. Depois nós temos, então, os comerciantes, aqui que fazia parte, então, da sociedade egípcia. Aqui. Os comerciantes ganhavam importância, foi ganhando aos poucos importância na sociedade egípcia, e à medida que a produção agrícola gerava excedente, esses passavam, então, a ser comercializados internamente ou até mesmo com outros povos. Então, os comerciantes, na medida que a produção, aqui a agricultura, os animais e tal, o artesanato, que sobrava, que houvesse uma excedência, que fosse excedente, eles iam aos poucos aí comercializando internamente e também com outras pequenas sociedades. Mas isso vai começando aos poucos. Os principais produtos que os comerciantes trocavam entre si era então madeira, que servia para a construção de embarcações, e de metais, como o caso do cobre, do estanho e também resina, que seria então muito fabricado aí para a produção de velas e até mesmo de servir como cola. E por último, gente, nós temos então os faraós, que compunham então a outra classe da sociedade egípcia. Os faraós, gente, eram os chefes, eram os reis, eram os líderes, e os faraós eram considerados, então, a reencarnação do deus Horus na Terra. Então, o faraó era uma pessoa divinizada, ele era o que representava a figura de Deus aqui na Terra. O faraó, então, ele centralizava todos os poderes nas mãos, era, então, responsável por administrar, proteger e controlar o Egito. Era visto, então, como uma divindade, portanto, reconhecidos e venerados pela sociedade. Então, a sociedade via os faraós como uma pessoa divinizada. Portanto, então, toda a sociedade idolatrava, venerava aqui essas figuras compostas aí pelos faraós, que eram pessoas, então, divinas. Depois nós temos, então, a outra parte do texto, das atividades, que chama, então, praticando o conhecimento, que seria, então, a outra parte da continuação da correção do livro. Na primeira pergunta dessa página, praticando o conhecimento, nós temos, então, comente sobre a arte e a arquitetura egípcia. Então, nós vamos falar agora sobre como que era baseada aqui, sobre quais eram os elementos que compunham aqui a arte e a arquitetura no Egito. Vou falando, vou lendo, vou explicando para vocês aí, parte por parte dessa resposta, porque ela é um pouco, a resposta é grande, porém, na história, gente, não é porque a resposta é grande, porque a história nós temos que argumentar. Por isso que muitas das vezes as respostas são grandes, porque na história a gente não responde sim ou não, ou talvez. Nós temos que
que ter uma argumentação, nós temos que ter uma conceituação, né, histórica. Por isso que, às vezes, você olha, nossa, professor, mas que resposta grande. Então, não é porque ela é grande, é porque história é isso mesmo. Nós temos que argumentar, trazer elementos, né, trazer vários conceitos para explicar aí o que compõe o conceito e o objetivo de uma determinada resposta. Então, a arte egípcia, gente, ela estava então diretamente relacionada à política e à religião também, que era então inclusive controlada pelo faraó, né? Era o faraó que fazia todo esse controle político e também religioso. Então, por isso, gente, muito do que se produzia culturalmente no Egito tinha, tinha relação, tinha conotação com a religião e com a economia. Então, estava a arte, né, a arquitetura, ela estava muito voltada para as atividades econômicas e para a religião, tendo em vista que a religião era o elemento mais importante da sociedade egípcia. Então, a arte egípcia, gente, ela teve no seu início, aí, né, no período do Antigo Império, por volta do ano de 3000 a.C., e tinha como objetivo, gente, garantir aí a massificação da figura usada de forma artística e iconográfica. Então, era uma forma de popularizar a figura do faraó. Então, por isso, gente, que todas as construções, né, de obras faraônicas tinham o rosto do faraó ou estátua dos deuses, né? Porque era uma forma de popularizar, ou seja, de massificar. Então, o que é massificar? Você popularizar. Então, a arquitetura egípcia ela também foi marcante, assim como a arte, né, egípcia tinha como finalidade consolidar o poder do faraó. Então, a arte ela tinha também, gente, o papel, né, de consolidar, de fazer com que as pessoas dentro da sociedade egípcia via o faraó como realmente, de fato, uma figura extremamente importante, né? Via o faraó como uma figura central, como uma figura realmente divinizada. Então, gente, as obras mais emblemáticas foram, então, as pirâmides de Gizé. Quais são as pirâmides de Gizé? Kelpis, Kefre e Miquerino, né? Então, Gizé seria todo aquele conjunto aí que nós temos, então, que é composto pela esfinge, pela pirâmide Kelp, Kefre e Miquerinos. Então, todo esse conjunto arquitetônico aqui chama, então, pirâmides de Gizé, né, que seria, então, esse território onde está construído aí as três pirâmides e a esfinge, né, na frente das pirâmides, que é considerado, inclusive, a maior obra arquitetônica da história da humanidade, né? As pirâmides do Egito, por exemplo, é patrimônio da humanidade e foi durante muito tempo considerado como uma das 7 maravilhas do mundo, né? Juntamente aí com a muralha da China, né? Entre outras aí, os jardins suspensos da Babilônia, né? Foram consideradas aí as obras faraônicas, desculpa, foi considerado como as 7 maravilhas do mundo mais do mundo antigo. As pirâmides de Gizé, construídas então no Antigo Império e foi financiada pelos próprios faraós, né, que tinham então esse papel de financiar, né, que é uma forma também de popularizar, né, a sua figura, o seu poder aí. Depois, na número 2, nós temos então a seguinte pergunta. Observe o pequeno texto abaixo, contido na estela da restauração de Tutancâmon e com base em tudo o que foi estudado até o momento, reflita e discorra sobre a religião egípcia. Então, essa pergunta está pedindo para a gente falar, né, sobre a religião egípcia. Inclusive, gente, nós tivemos lá no livro de vocês, que depois vocês podem consultar, que é um texto, né, de complementar que chama Estela, né, a estela de restauração de Tutancâmon, tá? E aí nós temos então um fragmento desse texto aí chamado então Estela da Restauração de Tutancâmon. Tutancâmon foi um dos mais importantes faraós do Egito, né? Inclusive o Tutancâmon foi um dos mais jovens faraós, né, que a história do Egito teve. Aí eu tenho um fragmento desse texto que está escrito assim, ó. Então o coração dos deuses e das deusas que residem nesse país alegrou-se os membros dos santuários e rejubilaram. As margens do Nilo gritavam e exaltavam.
Uma felicidade brilhante se espalhou pelo país inteiro por uma situação ditosa e se apresentara. Então, esse é um fragmento de um poema escrito aí da restauração de Tutankhamon que fala sobre a importância da religião egípcia. Então, gente, a resposta é o seguinte: a religião era tratada com muita dedicação e com importância no Egito. Então, a religião é o elemento mais importante da história do Egito antigo. Todo o fenômeno ocorrido na natureza, gente, era atribuído aos deuses ou às vontades dos deuses. Então, se acontecia chuva, sol demais, terremoto, frio, tremor de terra, tudo o que acontecia na natureza, segundo os egípcios, era então a vontade dos deuses. Eram os deuses que queriam, né, que acontecesse determinado fenômeno natural. Exemplos dessa situação, gente, é que o próprio faraó era tido então como a reencarnação do deus Horus. Né? Então, segundo a crença, né, o faraó ele simbolizava a reencarnação de um dos deuses mais importantes, né, da crença do conjunto de deuses aqui dos egípcios, que seria então o Horus. Os egípcios então eram politeístas. O que é isso? Acreditavam em vários deuses, né? Então, ser politeísta é acreditar em vários deuses. Quando a pessoa acredita em um único Deus, é monoteísta. Quando acredita em vários deuses, politeístas. Também, gente, eles eram antroposomórficos. O que é isso? O que os deuses, ora eram representados em forma de animais, ora eram representados em formas humanas. Então, os desenhos, as estátuas, né, aí as imagens dos deuses tinham essa forma antroposomórfica, né, que ora era representado por animais, ora eram representados em formas humanas. Cria, então, né, em seres e entidades metade homem e metade animal. A questão religiosa estava diretamente ligada à política, determinando a forma de administração por parte do faraó. Apenas em um momento o monoteísmo foi instituído. Então, o único momento que nós temos da história do Egito foi esse momento, né, que seria então o culto a Atum, que seria então em formato de um disco solar. Politicamente, já foi instaurado para barrar o crescimento da força do sacerdote e controlar a política aqui do Egito, né, do Egito antigo. Depois nós temos então agora a pergunta número 3. Também nós temos um fragmento e para a gente comentar sobre isso. Observe o trecho abaixo, que é da oração de Osíris, que era então um dos deuses responsável pelo julgamento dos mortos, né? E com base no que nós estudamos nas videoaulas até o momento, explique como se dava o processo de mumificação no Egito Antigo. Aí nós temos então um pequeno fragmento, vou ler para vocês e depois vou explicar a resposta. Glória a ti, Senhor da verdade e da justiça. Glória a ti, grande Deus, Senhor da verdade e da justiça. A ti vim, meu Senhor, e a ti me apresento para contemplar as tuas perfeições, porque te conheço o teu nome e os nomes das 42 divindades que estão contigo na sala da verdade e da justiça, vivendo dos despojos dos pecadores, fartando-se do seu sangue, no dia em que pensa as palavras perante Osíris, ó da voz justa. Duplo Espírito, Senhor da verdade e da justiça, é o teu nome. Em verdade eu conheço os senhores da verdade e da justiça. Trouxe-vos a verdade e destruí por vós a mentira. Então esse é um trecho, né, de uma oração que era rezado pelos egípcios, né, para esse Deus aí que é o Osíris, que é o responsável pelo julgamento das almas. E o Osíris é o chefe do tribunal do Osíris. Então eles acreditavam que quando eles morriam, os espíritos ia para o tribunal de Osíris e era julgado então pelo Osíris. Então os egípcios faziam essas orações aí todos os dias para o deus Osíris. E é sobre isso, né? Então, sobre esse processo de mumificação que fazia parte aqui do ritual religioso fúnebre, né? Então, durante esse momento era feita essa oração. É sobre isso que nós iremos falar agora, né? Sobre, né, explicar como que se dava o processo de mumificação no Antigo Egito. Então, explicando o processo de mumificação, né, que era esse ritual fúnebre. O que é um ritual fúnebre?
é um ritual que é feito quando as pessoas morriam, né? Então, todo o ritual de preparação do corpo para ser, né, enterrado, ser sepultado. Então, a mumificação, gente, era uma prática religiosa no Antigo Egito que objetivava, então, fazer a alma do julgamento no tribunal de Osíris, encontrar a eternidade. Então, esse processo de mumificação era preparar o corpo, né, para que o corpo... Então, isso, gente, era esse ritual de mumificação só acontecia também com os faraós e com as famílias dos faraós. As pessoas mais simples, mais humildes aqui, elas eram enterradas, né, numa caverna, né, num buraco qualquer, não tinha esse ritual. Então, esse ritual de mumificação era somente para os faraós e para a elite, né, faraônica naquele momento. Então, nesse tribunal, né, então, segundo a crença, o coração da pessoa que morreu era posto numa balança, né, então, segundo acreditava que quando a alma fosse lá, né, para o tribunal de Osíris, né, Osíris então pegava esse coração, punha numa balança, né, e aí ele deveria ser pesado para ele poder entrar no mundo espiritual. Se, caso contrário, era devorado por um monstro formado por 3 animais, leão, crocodilo e hipopótamo. Né? Então, se o coração pesasse, né, segundo a crença, o seu espírito era devorado por esse animal aí formado, então, um animal de 3 cabeças. Né? Então, tinha uma cabeça de leão, de crocodilo e de hipopótamo. Foi desenvolvida uma técnica que consistia em retirar órgãos vitais e colocá-los em vaso de cerâmica chamado então de canopus. Eu até expliquei para vocês, né, que durante esse ritual de mumificação, todas as vísceras é retirada e colocada então desses canopus, que eram copos com cabeça de animais feitos de marfim, né? Em todas essas vísceras eram retiradas, posto nesses canopus e pôs-se aí ao redor do sarcófago, né? Porque eles acreditavam que quando eles se reencarnassem, eles precisariam que todos os seus órgãos internos estivessem intactos. Em seguida, gente, o corpo recebia então embalsamento, né? Era colocado canela e outros produtos e especiarias. Depois o corpo era enrolado em tecidos e nele se escrevia toda a vida do faraó aqui. Era uma forma de quando o Osíris recebesse essa alma, ele pudesse então julgar a vida dessa pessoa. Que era escrito então, essa vida do faraó, da pessoa aqui, gente, era escrito então pelos escribas, que seriam então os responsáveis para escrever, registrar a história do Egito. Agora nós vamos então para a última parte da atividade dos exercícios, que é então pensando no vestibular e no Enem, que são as respostas de marcar X, tá? Então, na pergunta número 1, nós temos então as relações entre o Estado e a religião existentes entre os povos da antiguidade, caracterizaram diferentes formas de organização político-social. Sobre essas relações é correto afirmar que então, a resposta correta é a letra C. A monarquia teocrática no Egito Antigo ocorria por meio da personificação de Deus e do Estado na figura, então, do faraó. Então, o faraó, a monarquia era exercida dessa forma teocrática, que eu falei para vocês. Que o faraó, então, ele exercia, né, o poder do Estado e o poder religioso, né? Então, ele tinha os dois elementos aí nas suas mãos. Depois nós temos a número 2. Relacione o texto às proposições a seguir, assinalando a resposta correta. Aí eu tenho um fragmento, né, um pequeno poema, que diz o seguinte: o Senhor de todos, Rei de todas as casas, nas decisões mais distantes, fazes o Nilo celeste, para que desça como chuva e açoite as montanhas, como o mar para regar os campos e jardins estranhos. Acima de tudo, porém, fazes o Nilo do Egito que emana do fundo da terra, e assim com os teus raios cuida de nossas hortas, nossas colheitas, cresce e crescem por ti. Tu estás em meu coração, nenhum outro te conhece, a não ser teu filho Akenaton. Então, com relação a este poema, marcar a resposta correta, e a resposta correta é a letra D. O texto acima assinala o caráter ideológico na sociedade egípcia, destacando a figura do faraó ligada ao deus principal e reforçando o seu papel político. Então está querendo dizer, está reforçando a ideologia de que o faraó é a figura mais importante na sociedade egípcia e ainda está reforçando o seu papel de figura principal
e dessa figura como chefe político e como chefe religioso, né? Então o poema fica explícito nisso, né? Dizendo que, ressaltando ainda mais essa importância da figura, né, do faraó como chefe político e como chefe religioso dessa sociedade, né, tão marcada culturalmente aqui na antiga sociedade egípcia. Pois o número 3, né, em relação à religião no Antigo Egito, né, pode-se afirmar que, não sei se vocês estão percebendo, mas a grande maioria desse exercício, neste momento, essa parte do exercício está se referindo a todos os aspectos religioso, cultural e social aqui da civilização egípcia. Né? Então, está focando mais na questão da religião egípcia, que era o elemento mais importante que eu já falei para vocês então aqui, né, que seria então a religião egípcia. Então, gente, com relação a isso, a resposta correta é a letra A. A religião dominava todos os aspectos da vida política e privada do Egito Antigo. Cerimônias eram realizadas pelos sacerdotes a cada ano para garantir a chegada da inundação e, dessa forma, boas colheitas que eram acrescidas pelo rei em solenidades divinas, né, das divindades. Então, é isso que eu acabei de ressaltar para vocês. A religião, ela era, assim, as cerimônias religiosas, ela dominava toda a vida política e social do Egito, porque eles acreditavam que as cerimônias religiosas que ia fazer com que eles tivessem um bom ano de colheita, que as inundações do rio Nilo fossem, né, agraciadas pelos deuses. Né? Então, as solenidades todas religiosas aqui, eles estavam em prol de agradecer os deuses e pedir aos deuses que tivessem um bom ano de colheita, um bom ano de inundação. Né? Então, eles rezavam para que houvesse inundação. Para quê? Para que tivesse uma grande quantidade de água que seria guardada aí durante, né, esse período de seca aí na agricultura. Depois nós temos, então, a pergunta número 4. O Império Teocrático, baseado na agricultura, na regimentação de camponeses para grandes obras e profundamente dependente das águas de um grande rio. Essa frase se refere ao quê? Então, está falando sobre a resposta correta, a letra D, a importância do rio Nilo. Então, gente, o sucesso da agricultura no Egito, né, ela se dava a partir das inundações do Nilo. Por isso, Heródoto, que é considerado como um dos maiores historiadores do mundo antigo, ele fala que o Nilo é uma dádiva para o Egito. Então, que as cheias, a existência do Nilo, só foi possível os egípcios desenvolver graças à existência, então, do rio Nilo. Então, as águas, né, eles dependiam profundamente, a sua vida estava profundamente ligada aqui às cheias do rio Nilo. Depois nós temos, então, a número 5. Em relação à arte do Egito Antigo, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C. Estava, então, destinada à glorificação do faraó e à representação da vida além do mundo. Então, como eu disse para vocês, toda a arte egípcia ela estava ligada, então, à exaltação da figura do faraó e à exaltação aqui da religião, que as pessoas deveriam acreditar na ressurreição, na reencarnação, ressurreição não, na reencarnação da figura do faraó. Então, a arte, ela era um elemento que estava extremamente ligado a reforçar os elementos religiosos, né, da civilização egípcia. Depois nós temos então o número 6. Podem ser consideradas características das civilizações da antiguidade oriental o quê? A letra C. Né? Então, o politeísmo o politeísmo e uma rígida divisão social. Então, a resposta correta é a letra C. Então, uma das principais características da civilização egípcia era o quê? Era a crença em vários deuses, né? E numa rígida divisão social. Então, a sociedade era extremamente dividida em classes sociais, né? Então, estava intrinsecamente ligada à divisão de classes. Então, eles eram politeístas e existia, então, uma rígida organização social. Politeísta é essa que acreditava, então, em vários deuses. Depois nós temos, então, agora o número 7, que é mais um pouquinho, a número 7 é um pouquinho mais complexa, né? Nós temos, então, várias afirmativas, e é para vocês, então, dizer quais dessas afirmativas
estão corretas. Então, em 2001, a cidade de São Paulo foi palco de uma exposição pioneira chamada A Arte no Egito no Tempo dos Faraós. Pela primeira vez foram expostas no Brasil 56 peças da milenar civilização do Egito Antigo, trazidas diretamente do acervo do Museu do Louvre, em Paris, que é onde estão grande parte das obras mais importantes do mundo, está nesse museu aí em Paris, chamado de Louvre. Assim, os brasileiros tiveram a oportunidade de visualizar um panorama de 3.000 anos de arte de uma das primeiras civilizações da história. Considere as seguintes afirmativas sobre o Egito Antigo, sobre sua história e sobre sua religião. Então, nós temos 3 afirmativas, e dessas afirmativas é para vocês, então, dizer quais das 3 que estão corretas. Então, das afirmativas acima, pode-se dizer que estão corretas a número 1 e a número 3. Número 1, inserindo-se no contexto do modo de produção asiático, o Egito Antigo conviveu com outras civilizações localizadas nas proximidades do Mediterrâneo Oriental, consideradas as primeiras da história, como as que se desenvolveram na Mesopotâmia e na Palestina, além dos fenícios e persas. E número 3, o estudo da história egípcia nos tempos modernos começou com a descoberta da pedra de Roseta e a interpretação dos hieroglifos pelo historiador francês Jean-François Champollion, que em 1826 pediu ao rei Carlos X da França para começar uma coleção da antiguidade egípcia no Louvre, que hoje conta com mais de 60.000 itens. As afirmativas acima pode-se dizer então que estão corretas a 1 e a número 3. Depois nós temos então a pergunta número 8. Pergunta número 8. No novo Império Egípcio, a revolução promovida por Amenófis IV, que também era chamado de Akenaton, teve um grande significado porque consistiu na Akenaton, gente, foi o Amenófis IV, né, ele foi um dos faraós do Egito que governou o Egito durante o novo Império. Lembrando que a história do Egito foi dividida em 3 partes: Antigo Império, Novo Médio Império e Novo Império. Né? Então, essas são as 3 divisões políticas. Então, é sobre essa divisão política, né, que era para falar aí sobre a revolução promovida por Amenófis IV, que também era chamado de Akenaton. A resposta correta é a letra E, introdução de uma religião monoteísta, a fim de limitar a influência política dos sacerdotes. Então, esse, gente, foi o único momento na história do Egito quando, né, o Egito, no Novo Império, foi governado pelo Akenaton, pelo Amenófis IV, que o Egito viveu, né, provisoriamente uma forma monoteísta, ou seja, uma forma de crença no único Deus. Mas foi só durante esse período. Depois, com a morte do Akenaton, voltou novamente a ser politeísta, voltou novamente a acreditar em vários deuses. Depois nós temos, então, né, a pergunta número 9. Tá? Nós vamos falar agora sobre a pergunta número 9. Então, a número 9, ela está escrita o seguinte: o Egito Antigo é conhecido pela grandeza de sua arte e arquitetura representada pelas pirâmides. Sua religião é estudada por historiadores, arqueólogos, antropólogos, místicos, entre muitos outros. Sobre a religião egípcia, podemos afirmar que, então, a resposta correta, gente, é a letra C. O rei se define literalmente como o centro de todas as coisas, inclusive dos países estrangeiros. Somente durante o reinado de Amenófis IV, o Egito viveu sobre o período monoteísmo. Então, é aquilo que eu já falei e repeti já várias vezes, que o rei ele vai se definir, então, como o centro de todas as coisas aqui dentro do Egito, né, é o chefe de todas as organizações sociais, culturais e políticas. Inclusive, ele se julga, né, poderoso, ele se julga divino até além, né, dos países aí estrangeiros. Então, somente durante o reinado do Amenófis que ele viveu temporariamente, né, sob esse período aí de monoteísmo. Depois, quando ele morreu, voltou novamente à prática do politeísmo. Depois, na número 10, gente, nós temos então um trecho, né, do Tribunal de Osíris, né, que seria então esse tribunal que julgava aí a vida dos vivos e os mortos. Depois nós temos então a pergunta sobre isso. Então, vou ler para vocês e depois eu vou explicar para a gente, então, acredito eu, fechar essa última pergunta do livro, que
seria então a última página do livro da tarefa referente ao dia de hoje. Então, o Tribunal de Osíris, tu chorastes em presença da morte. Na presença da morte, tu chorastes, não, não descende o combate do forte, pois chorastes, meu filho, não és. A morte, então, gente, esteve sempre presente no contexto das representações dos povos, desde a antiguidade até a idade contemporânea. As visões e as atitudes diante da morte podem ser percebidas pelo homem em cada momento da história. Nesse sentido, pode-se afirmar que, então, a pergunta, a gente está se referindo, né, sobre essa coisa da morte, né, presente aí na vida das pessoas, né, desde a antiguidade até os dias atuais. Essa coisa da importância do ritual, né, durante a morte, essa importância, né, das representações dos povos de cultuar vários deuses e agradecer vários deuses, fazer orações a vários deuses, né, durante todo esse período com relação à morte, né? Então, a presença, a visão da morte em cada sociedade, ela era vista de um jeito, né? Então, desde a antiguidade antiga até os dias atuais, né, a morte ela é vista em cada sociedade, né, com um aspecto aí diferenciado. Então, segundo, né, essa pergunta, a resposta correta é a letra C. Segundo a religião do Egito, quando alguém morria, era julgado então pelo tribunal de Osíris. Lá, seu coração era colocado em uma parte da balança e na outra uma pluma, uma pena de avestruz de mate, representando então a justiça. A pesagem era registrada pelos escribas dos deuses, o deus Tote. Se a balança se equilibrasse, o morto era conduzido por Osíris para o além. Então, segundo a crença deles, gente, o tribunal de Osíris, ele exercia então esse papel de julgamento aí, então eles julgavam, né, a vida das pessoas através desse ritual que eu falei para vocês. Então eles acreditavam que o coração era retirado, colocado numa balança, né, e aí ele era pesado com a pena. Se o coração pesasse, né, ele era devorado por um ser monstruoso. Se a pena, né, fosse mais, né, se a pena subisse, aí a alma ia ser encaminhada, né, aí com Osíris para o mundo do além. Então essa era a crença, né? Então por isso que durante o ritual de mumificação, gente, o ritual de morte do corpo, né, de enterrar o corpo aí, o único que não era retirado era o coração. Aliás, o único que não era embalsamado, que não era colocado dentro dos canopos, né, era o coração. Então o coração era retirado e dentro do lugar do corpo que estava o coração era colocado um escaravelho. O escaravelho é parecido com um besouro, né, que é então um dos animais, um dos insetos mais sagrados na religião egípcia, que é o chamado escaravelho, né, o escaravelho, né, que era de ouro, que era colocado no lugar do coração, porque o coração ele tinha então esse papel que ia ser, né, pesado aí durante, né, o tribunal de Osíris, que era esse tribunal então responsável, né, pelo julgamento, né, da alma pós-morte, ok? Então nós terminamos aí a correção. Eu vou disponibilizar vocês aqui, né, aqui na sala virtual, vou disponibilizar para vocês o gabarito em forma de PDF para contribuir ainda mais, para ajudá-los ainda mais na correção da atividade. Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem com relação à correção da atividade, ou uma dúvida que surgiu durante a explicação, me consulte, né, me pergunte, né, faça presença, né, daí a importância de vocês, né, se está compreendendo o conteúdo, porque se não estiver eu volto novamente, explico para vocês, né, tiro a dúvida no particular, né, mas não deixe de participar. Então eu termino, né, essa videoaula de correção da tarefa e mandando então para vocês, gente, aquele abraço no coração de vocês.